O hino que acabamos de cantar, que tem por título Profundo Amor do Pai, é um hino que me deixa sempre muito emocionado, porque lembra-nos que nós nada fizemos e nem sequer merecíamos todo aquele sofrimento que Jesus na cruz fez por mim e por cada um de nós. Fê-lo, o justo, como diz a Bíblia, pelos injustos. O que não tinha pecado por aqueles que são pecadores. E quando nós lembramos aquilo que Deus fez por nós, entregando o seu Filho para se sacrificar no nosso lugar, nós temos que pensar, aqueles que são pais, pensem, seriam capazes de dar o seu filho para morrer pelo filho do outro? Quando o filho do outro era mau, marginal, foi isso que Deus fez. Entregou o seu filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma pergunta fica, nós injustos, a Bíblia diz que fomos tornados justos, declarados justos pelo sacrifício de Jesus. Como podemos mostrar, no mínimo, alguma gratidão a Deus por aquilo que Ele fez? O Santo dos Santos, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha mancha alguma, Ele se entregou por mim e por ti, para que tu e eu não sofrêssemos a condenação do pecado, que era a morte, mas tivéssemos vida e vida eterna. Chama-se a isso aquilo que nós aqui falamos muitas vezes, graça. A graça é um favor que não se merece. Fomos favorecidos por Deus. Fomos abençoados com uma salvação que não merecíamos. E agora a Bíblia diz que, e falámos isso no domingo passado, vejam quão grande amor Deus teve para conosco, de fazer de nós filhos de Deus. Não apenas criaturas feitas por Ele, criados por Ele, mas filhos que recebemos o nome dEle e que agora temos direito a uma herança eterna, que é a vida eterna. Não é uma herança de dinheiro, não é uma herança de ouro, não é uma herança de vida. Vida eterna, que jamais acaba, pela salvação que encontramos em Cristo Jesus. Então eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias, aqueles que têm a Bíblia convosco e querem seguir o que nós temos aqui falado. Nós vamos continuar a falar sobre 1 de João. 1 de João, que é a primeira carta que o apóstolo João escreve. Nesta primeira epístola de João, no capítulo 3, este capítulo, e falámos isso no domingo passado, ele começa mesmo por dizer, vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar novamente, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E o versículo 3, com o qual terminámos a semana passada, foi: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Ou seja, aquele que tem a sua vida entregue a Jesus e que espera um dia encontrar-se com Jesus, quando Jesus voltar, quando Jesus se manifestar, e Ele vai voltar, e não está muito longe. Tal como o mundo está hoje, nós só podemos dizer que só há uma solução. Jesus volta. É por isso que o livro de Apocalipse repete esta frase, Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus, vem. As coisas estão cada vez piores. Mas Ele vai voltar. Ele sabe exatamente quando será o tempo certo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 10, nós não sabemos. Sabemos que Ele prometeu e Ele cumpre. Ele vai voltar. O apóstolo Pedro também disse na sua carta, em 1 de Pedro, ele diz que muitos vão dizer um dia, mas onde é que está essa promessa? Está tudo na mesma, Ele não vem e não vem.
Não, eles têm que... E o texto diz que é importante que eles creiam naquilo que a palavra diz. E a palavra diz que ele vai voltar. E ele vai voltar. Então, qualquer que nele tenha esta esperança, diz o versículo 3 aqui, purifica-se a si mesmo. Ou seja, procura viver uma vida mais santa, mais perto de Deus, mais limpa do pecado. Porque o pecado na nossa vida não é compatível com a vida nova que recebemos em Cristo Jesus. É preciso que seja em consonância, em coerência com aquilo. Não basta dizer eu sou cristão. É cristão, mas atua como não cristão, vive como não cristão, pensa como não cristão. Então não basta dizer que é cristão, não basta dizer que é um filho de Deus. É necessário mostrar que se é um filho de Deus. E é por isso que a preocupação com a santificação, a preocupação com uma vida pura, isso é algo que deve estar presente no coração e na mente do crente. O mal, o que está errado, nós recusamos, rejeitamos. Então o texto que hoje, aqui nós vamos ler hoje, de que vou procurar no pouco tempo que eu tenho a expor aos irmãos, é disso a grande mostra. O que nos vai desafiar é, se tu és um cristão, se tu estás na luz, e Deus é luz, então vive como filho da luz. Se tu és filho de Deus, vive como filho de Deus. E depois uma palavra muito forte que aparece aqui: não vivas como filho do diabo, porque quem não é filho de Deus é filho do diabo. Porque muito que a gente não goste desta expressão, deste nome, mas esta é a realidade. Esta é a realidade. Então o que é que diz aqui? Vamos ler a partir do versículo 4 até ao versículo 10. Diz assim: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, porque qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. E nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, eu creio que o texto é tão claro que os irmãos podiam prescindir da minha explicação. Porque ele é bem claro. A Bíblia diz-nos que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós pecamos porque nascemos com a natureza pecaminosa. O pecado é assim como que um vírus que nós já trazemos quando nascemos e que depois se vai desenvolvendo. A doença já cá está. Depois vai se desenvolvendo. E o que é o pecado? As pessoas não gostam de falar esta palavra. É erro, falha, assim, são suaves, palavras mais suaves, não é? É como a morte. As pessoas não gostam de dizer morte. Então, quando alguém morre, olha, morreu. Não, morreu, é tão feio. Partiu, não é? Dizemos, partiu, adormeceu, ou qualquer outra expressão, nós não dizemos, porque é uma palavra forte, mas é real, é verdadeira. O pecado é a mesma coisa. Pecado é iniquidade. A palavra iniquidade aqui significa injustiça, ingratidão. E nós, por natureza, somos pecadores porque somos... não é ingratidão que eu queria dizer, era transgressão. Transgressão significa injustiça, transgressão. E então, nós, por natureza, transgredimos a lei de Deus. Transgredir significa fazer o que não deveríamos fazer. Fazer o que não deveríamos fazer. Mas a Bíblia também diz que pecado é não fazer o que deveríamos fazer. Portanto, às vezes nós fazemos o que não devemos, outras vezes não fazemos o que devemos, e também a Bíblia diz que pecado é cada um de nós andar pela sua cabeça, pela sua vontade, pelos seus caminhos e esquecer os caminhos de Deus. Há muitas pessoas que fazem regra da vida aquilo que pensam.
eu penso assim e é assim que eu conduzo a minha vida. O verdadeiro Filho de Deus não diz isso. O verdadeiro Filho de Deus diz, eu penso assim, mas a Bíblia pensa de outra maneira, então eu quero andar como a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero seguir a palavra de Deus. Eu não sigo à minha maneira. Eu nem sou Frank Sinatra para cantar o My Way, não é? Portanto, eu não faço as coisas à minha maneira, eu tenho que fazer as coisas à maneira de Deus. Porque se eu fizer à minha maneira, o profeta Isaías diz lá no capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E isso é pecado. E diz logo a seguir, e por causa disso o Senhor fez cair sobre Jesus todas as nossas transgressões. Então, nós temos, meus irmãos, que olhar o que é realmente pecado. Pecado, aqui neste texto, é colocado em oposição, do outro lado oposto, à justiça. À justiça. Pecado fica do lado dos filhos do diabo. E a justiça e o amor fica do lado dos filhos de Deus, daqueles que realmente são cristãos. E Jesus veio para nos tirar de um lado para o outro. Ele manifestou-se para destruir o pecado e destruir a obra de Satanás. Então, meus irmãos, o pecado que a Bíblia fala é um pecado que traz morte. Os irmãos conhecem o que dizem Romanos. O salário do pecado é a morte. Sabemos que o salário é aquilo que a gente recebe em pagamento, por alguma coisa que fizemos. E quando nós pecamos, o que recebemos é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte significa separação de Deus. Morte significa condenação eterna. Mas também diz o versículo, mas o dom gratuito, a dádiva, aquilo que Deus dá de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus é a solução para o pecado. Por isso o texto aqui diz que aquele que é dele não peca. Agora diz assim, então o crente já não peca? Somos aqui todos uns santinhos, só falta arranjar um pedestal para pormos todos na parede? Não, não é isso. A ideia que aqui transmite é aquele que é de Deus, aquele que está na luz, não pode andar nas trevas. Então ele não vive no pecado. Ele peca, mas não vive no pecado. Eu sei que há aqui irmãos que gostam muito de boa comida. Ou seja, há aqui muitos irmãos que são como eu. Normalmente, se nós formos a um restaurante, nós queremos ir a um restaurante que tenha um bom cozinheiro. Não é? Agora diz chefe, mas era bom cozinheiro. Era como antigamente, há pouco o nosso irmão Marcos estava aqui a falar, eu tenho um flyer, não é? Antigamente a gente dizia panfleto, folheto, agora diz um flyer. É mais bonito, não é? É mais bonito. Então, é mais inglês. Nós temos um bom chefe. Como é que a gente sabe que é um bom chefe? Um bom cozinheiro. Um bom cozinheiro cozinha bem, faz a comida bem temperada, não é? Será que um bom cozinheiro nunca deixou queimar o arroz? Se nós formos a um restaurante e é um bom cozinheiro, vamos lá, um dia a comida está salgada, no outro dia o arroz cheira a queimado, não é? Nós vamos dizer, é um bom cozinheiro? Não. Agora, pode haver um dia em que ele deixa queimar o arroz. O que é que ele faz quando deixa queimar o arroz ou quando deixa queimar as batatas ou qualquer coisa? Fica... Não pode ser, isto vai acabar com a minha reputação. Não, eu quero arranjar as coisas. É assim um cristão. Então, o bom cozinheiro, ele não erra na emenda, mas às vezes falha. Só que, se falhar sempre, a gente vai dizer, não é bom cozinheiro. O bom cristão, ele às vezes falha, mas ele não vive no falhanço, não é? Ele não vive no erro, ele não vive no pecado. Porque se viver no pecado, a gente diz, não, cristão não é. É assim. Quando aqui o texto diz, aquele que é de Deus não peca, ou seja, ele não permanece no pecado. Eu ontem estava a falar com um jovem aqui, e até dei essa ilustração, porque quando eu chego aqui, quando estávamos a conversar, eu notei que a minha camisa tinha aqui no almoço, que às vezes acontece, não é? No almoço, pim, saltou para aqui.
E eu estava incomodado. Eu sou uma pessoa asseada. Podem crer, podem acreditar nisso. Mas eu sujo-me. Por isso é que, por ser asseado, é que eu me lavo, me limpo, mudo de roupa. E a Bíblia diz que aquele que é crente, que é filho de Deus, não peca, neste sentido, ele não permanece, ele não vive, ele não fica chafurdando na pocilga. Mas e quando cai em pecado, ou quando peca, ele sente-se mal, incomodado, porque o Espírito Santo incomoda. Quando alguém diz é pecado, ou quando o Espírito de Deus diz é pecado, aquele que é filho de Deus diz sim, Senhor, muda-me, transforma-me, limpa-me. Aquele que é insensível ao Espírito do Senhor diz assim, isso é o que vocês dizem. Diz, cada um pensa o que quer e segue na mesma. Qualquer que permanece nele, ou seja, diz o versículo 6, qualquer que está em comunhão com ele, não permanece no pecado. Não peca, neste sentido, não vive no pecado. Cai, mas levanta-se. Às vezes é preciso alguém ajudar-nos a levantar. Às vezes é preciso alguém que nos aconselhe, que nos acompanhe, que nos mostre, olha, isto está aqui errado. Mas quando somos de Deus, nós queremos aprender e mudar, porque queremos viver para a glória de Deus. E bem claro diz o texto que quem comete o pecado, olha irmãos, vejam o versículo 8, quem comete o pecado é do diabo. Ou seja, aquele que vive permanentemente no pecado e não muda, resiste ao Espírito de Deus, é do diabo. Muitos são os textos bíblicos onde isso é dito. E diz lá, porque o diabo peca desde o princípio. Se alguma coisa define o pecado, é o diabo. Se alguma coisa define o diabo, é o pecado. Ele peca desde o princípio. E se alguma coisa define Jesus, é a santidade. Por isso, ele se manifestou, diz o versículo 5, para tirar os nossos pecados. No versículo 8 diz, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o grande inimigo do diabo e do pecado é Jesus. E se eu sigo com Jesus, como ele, eu também sou inimigo do diabo e do pecado. Não quero. A Bíblia fala-nos que quem é de Cristo, quem é nascido de Deus, é aquele que se manifesta pela justiça e pelo amor. É interessante notar no versículo 10 esta semelhança, esta proximidade. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. A Bíblia diz-nos que Deus é justo, Deus é santo. E por essa razão, por ser justo e santo, Deus teve de fazer o que era justo e o que era reto. E sabem o que era justo e o que era reto? Era castigar os pecadores. Isso era justo e reto. E Ele fez. Só que, como Deus é amor, Ele, em vez de castigar cada um de nós, Ele pôs na cruz o seu próprio Filho no meu e no teu lugar. E aí manifestou-se a justiça de Deus e o amor de Deus ao mesmo tempo. Em substituição, Jesus foi lá posto. Se eu sou de Deus, eu tenho que ser justo e reto. Ou seja, a justiça na minha vida se manifesta da maneira como eu amo também o meu próximo. Eu sou uma pessoa muito justa. Fez mal, tenho que apanhar. Eu sou uma pessoa muito justa, porque Cristo me justificou e purificou a minha vida. Fizeste mal, eu tenho que te perdoar. Porque essa é a prova do amor. A justiça e o amor caminham lado a lado. A justiça do cristão manifesta-se pelo amor que o cristão tem pelo próximo. Esta justiça será sempre muito mais excelente do que a justiça que o mundo apresenta. Porque o mundo muitas vezes fala em justiça e o que ele está a falar é em vingança.
O mundo muitas vezes fala em justiça e muitas vezes está a querer dizer é a sua própria vontade de ter domínio. O nosso exemplo de justiça é Jesus. Na cruz foi feita justiça, porque os nossos pecados foram justificados. Na cruz foi feita justiça, porque o pecado foi condenado. Mas na cruz foi manifestado o amor de Deus, porque o nosso pecado foi perdoado. Então aquele que é de Deus é justo, pratica a justiça. Ou seja, vive em conformidade com o próprio amor de Deus. Irmãos, a nossa relação com o pecado vai definir a nossa relação com Deus. Se nós vivemos em pecado, se temos prazer no pecado, se não somos indiferentes a estar no pecado, isso significa que a nossa relação com Deus não é boa, ou não existe. Por outro lado, a nossa relação com Deus determina a nossa relação com o pecado. Ou seja, se eu tenho uma boa relação com Deus, se eu estou mesmo vivendo perto de Deus, eu não vou querer nada com o pecado. E farei tudo para viver longe do pecado. O justo, Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, perdoou os nossos pecados, desfez as obras do inimigo, que é Satanás, manifestou-se para tirar os nossos pecados e nós só temos que mostrar gratidão. No princípio eu disse, falamos do amor de Deus, esse imensurável amor. Aquele hino que cantámos dizia que profundo amor do Pai, que te fez tanta coisa por nós. Como posso eu mostrar alguma gratidão por aquilo que Deus fez? Meu irmão, minha irmã, se tu estás agradecido a Deus pela salvação, pelo perdão, pela sua graça, o mínimo que tu podes fazer é apresentar-te diante dele e dos homens com uma vida reta e justa, amando o teu irmão, o teu próximo. Dessa forma, nós estamos a viver como filhos de Deus e estamos a viver gratidão verdadeira diante de Deus e manifesta diante dos homens. Por isso o apóstolo Paulo em Filipenses nos desafiava: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Esse versículo diz que equidade é exatamente o oposto de iniquidade. Então, que todos aqueles que estão à nossa volta vejam a nossa equidade, ou seja, a nossa justiça, a nossa retidão, vendo principalmente como o amor de Deus se manifesta na nossa vida. Aí nós vivemos como filhos de Deus, aí nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Que o Senhor vos abençoe.